Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vamos tentar comentar aqui um pouquinho sobre esse tema, lembrando que eu não sou dono da verdade, que inclusive tem a ver com isso o tema, né? Então, foi passada a pergunta sobre a questão de você dirigir e ser dirigido por pessoas no meio espiritualista, questão de confiabilidade, essa coisa toda que o pessoal hoje em dia comenta, mas que fica aquele ponto de interrogação, né? O que é a confiança em relação à parte espiritual? Então é por isso que eu gosto muito de falar que, mais do que a gente aceitar qualquer coisa do que alguém fala, inclusive o que eu estou falando aqui, é a gente ter experiência própria em relação àquilo que está sendo colocado como uma possibilidade. Então o que a gente pode ofertar, o que a gente pode mostrar para as pessoas é o caminho, e não a verdade. A verdade ela tem que ser reconhecida pela pessoa a partir da própria experiência. É por isso que Buda, né, eu postei esses dias agora, alguns dias atrás, um texto sobre Buda, que ele falava, me pergunte sobre qualquer coisa, menos sobre iluminação, que ele podia mostrar o caminho para que você chegue nisso, mas que não pode mostrar a experiência. E quando a gente fala de iluminação, eu já comentei isso em vídeos anteriores, é o acoplamento, a abertura do caminho. O caminho é a sua conexão à sua própria divindade. E isso não é por achismo, não é por arrogância, por vaidade, por competição. É justamente o contrário. Quando você vai soltando tudo isso, quando você vai tirando a identificação das coisas de certo e errado em relação a você e as pessoas, ou seja, você já não está julgando energias que estão aqui experienciando momentos assim como você. A partir do momento que a gente aceita que na matéria, no plano manifesto, amor, ódio, violência, agressão, felicidade, prazer, tudo isso são possibilidades, então você já compreendeu que isso é possível, fica mais fácil entender que você pode fluir feito água ou feito vento no meio disso tudo, sem precisar de ficar o tempo todo se identificando que isso é bom, que é ruim, que vai gerar sofrimento, que vai gerar prazer. Isso deixa a mente muito caótica, porque a mente, como repetidora de rotinas, eu falo isso há muito tempo, a mente repete rotinas, então quanto mais tempo a mente repetir essa rotina de que isso é assim, mais tempo ela vai ficar assim. E a primeira coisa que a gente tem que tentar, e eu sei que isso é difícil fazer, é tirar a identificação com o propósito das pessoas em relação a gente. Então quando a gente chega num nível do que o pessoal fala de confiabilidade total em relação a alguém, você pode falar a maior besteira do mundo. Você pode brigar, xingar, fazer o que quiser. Se aquela pessoa confia em você, ela sabe que qualquer coisa que você diga nunca vai ser para ofensa, nunca vai ser para mágoa, nunca vai ser para menosprezar ou para usar da vaidade para que algo aconteça a seu favor. É simplesmente porque às vezes a personalidade, ou seja, o nosso plano manifesto emocional, e é aí que está o pulo do gato, né? Quando a gente se identifica com o nosso emocional, isso é natural, porque a mente é flutuante, né? Ela vai fazer o giro dela constante. Alegria, tristeza, tristeza, alegria. Alegria, tristeza, tristeza, alegria. É o ping-pong. Cresce é uma amante de macaquinho. Ela fica pendurada de um lado para o outro, instigando a gente a competir para que a dualidade permaneça. Então, a partir do momento que a gente solta a identificação, solta a intenção de um propósito individual e passa a entender que a gente sentir as coisas não tem a ver com a gente absorver as coisas, muda a forma como a gente se conecta à parte exterior. Só que para a gente poder aprender a se conectar com a parte exterior, a gente tem que primeiro aprender a se conectar com a parte interior. E aí é onde entra todo o propósito das práticas, fórmulas, asanas, pranayamas, enfim, independente da linhagem. Magismo, alquimia, não importa. Tudo tem um método. Quando você se identifica com o método, segue. Só que você não pode fazer o método porque você está imitando uma pessoa que fez. E é isso que chega na questão da confiabilidade e no propósito. Quando você escuta uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento com você, para com você e junto com você. Porque se é um amigo e você confia ao ponto de aprender, ou um sacerdote, ou um professor, não importa com quem. Eu gosto de chamar de amigo porque se você vai aprender com a pessoa, você tem que ter uma identificação com ela. Porque não adianta só
ficar viajando na maionese. O que pode acontecer em alguns métodos, em alguns tipos de treinos, você não tem identificação com a pessoa, mas você precisa do ensinamento. Então você tira a questão pessoal. Não é um aprendizado, é só um conhecimento. Conhecimento é quando a gente aprende algo com uma pessoa independente de ressonância, de afinidade ou não. Você vai lá pegar um conhecimento. É igual você estudar numa escola, numa faculdade, numa pós-graduação, você identificar com alguns professores, não identificar com outros. O conteúdo você tem que aprender de qualquer forma, senão você reprova. Então, independente de você gostar ou não da pessoa. E tem o aprendizado, a transmissão de sabedoria, a transmissão de pensamentos, de certa forma, que acontece por osmose, é por identificação. Então você está ali trabalhando com a pessoa, se desenvolvendo, aprendendo, e isso é conjunto. A gente ensina e aprende junto. Então aí tem a identificação mesmo, a ressonância, e o caminho fica mais simples, porque daí tem um comum propósito em relação ao Dharma, que é o propósito de alma. Então é por isso que quando a gente vai conversar com as pessoas, aprender algo, a gente tem que saber se tem essa identificação e principalmente se o que a gente está confiando é em relação a ensinamento, propósito ou virtude. Porque as coisas têm que se confluírem, né? E aí que está o negócio. Você não pode vender isso. Isso não pode ser conquistado. Isso tem que ser cultivado. Porque não pode ser por conflito, por agressividade. Gostaria muito de viver numa sociedade em que as pessoas nascessem e não demarcassem território, feito animal, né? Porque animal demarca território. E a raça humana demarca território como se a terra pertencesse a algum rei, alguma família, algum ser, entre aspas, né, ou não, que ali ninguém pode passar, porque se você passar isso pertence a alguém, aí você tem que pagar tudo, né? Você paga por coisas que você nem usa, porque alguém delimitou que aquele território faz parte de algo. E isso em relação à Terra, em relação a outros locais, planetas, dimensões, as pessoas tendem a gerar uma sensação de posse, porque a posse gera uma sensação de conforto, como se você possuir algo fosse seu. Nem o seu corpo é seu. Então nem a própria alma é do indivíduo. Faz parte da energia, que é mutável, completamente transitória. Constantemente em mutação. I Ching, livro das mutações. Então a energia vai se mudar o tempo todo. E mesmo que você viva num corpo humano 70, 90, 100 anos, ou que você viva num corpo, sei lá, 1000 anos, em alguma dimensão que a pessoa queira ali. Isso tudo é mutável. A gente tem que aprender o caminho que nos conecta à fonte, ou plano de manifesto. E isso não acontece por competição. Então, quando as pessoas começam a aprender sobre essas coisas, tem que tirar a ilusão de que quando alguém ensina, ou quando alguém passa uma informação, é por competição. Prática interna, qualquer método interno que siga um propósito correto, não tem a ver só com a pessoa que ensina. É um pilar. Tem a ver com o ensinamento. Se o ensinamento é superior à pessoa que ensina, foque no ensinamento. Se a pessoa que ensina e o ensinamento são bons, mérito dobrado. Se o propósito, o ensinamento, a pessoa que ensina, seguem de acordo com o seu propósito, caminha junto. Então isso a gente tem que tirar as máscaras, ou tirar os véus. Que é você ser completamente verdadeiro em relação a você mesmo para com as pessoas. Então, tem um limite entre exposição e imposição. A imposição é quando a pessoa vende aquilo que ela é para que se crie uma imagem dela. Então, ela está impondo uma imagem que, de repente, não é verdadeira. E tem a forma como as pessoas se expõem, ou conversam, ou agem, que tem a ver com a personalidade. E a personalidade muda constantemente. Você está lá nos dias de TPM, ou está de saco cheio da empresa, ou brigou com alguém. Então a personalidade ela muda constantemente. E quando a amizade é verdadeira, quando o propósito de caminho, Dharma é conjunto, você respeita isso. Então você sabe que a pessoa que está caminhando com você tem dias bons e ruins, assim como você. Existe um respeito nisso, uma profundidade de respeito. Isso hoje em dia é quase utópico. Mas quem sabe um dia as pessoas entendam o conceito de sangha, de tribo, de comunidade, com o propósito de que se tire as máscaras e que se possa desenvolver em conjunto. Isso é muito bonito, né? E aí sim gera esse nível de confiabilidade que o pessoal fala tanto. Quando o propósito de Dharma é conjunto. Tá certo? Acho que deu para explicar aí por cima. Um abraço a todos.